inscrições abertas para a peregrinação da juventude ao Santuário Nossa Senhora da Piedade. Dente ciso, um problema que assusta grande parte dos jovens. Saiba quais os cuidados tomar e os males que ele pode trazer. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! As inscrições para a 16ª Peregrinação da Juventude ao Santuário Nossa Senhora da Piedade estão abertas. Todas as paróquias, grupos, movimentos, entidades e projetos são convidados a participar. Para se inscrever é só ligar no 3428-7943 ou enviar um e-mail para juventudenaserra@gmail.com. O evento, que acontece dia 15 de agosto, é organizado pela Secretaria Arquidiocese de Juventude. Você já tirou o seu dente ciso? Os terceiros molares ou dentes do juízo são os últimos a se desenvolver. E se não forem bem observados, podem se transformar em um problemão. Para esclarecer algumas dúvidas frequentes, eu recebo o professor Beline Freire, coordenador do curso de cirurgia bucomaxilofacial da PUC Minas. Professor, seja muito bem-vindo ao Espaço PUC. Obrigado, prazer. Professor, conta pra gente qual a diferença desse dente. Na verdade, não existe diferença, né? O terceiro molar, ou o dente do siso, que é o dente do juízo, é um dente como outro qualquer. Ele apenas é o último a erupcionar, o último a nascer, e por isso tem esse folclore ao redor dele, pelo tanto de problema que ele pode gerar. E em qual idade ele aparece? Normalmente, isso é muito variável, mas normalmente a gente espera que ele erupcione entre 16 e 20 anos de idade. Porque algumas pessoas têm, professor, e outras não têm essa ocorrência. Na verdade, é de se esperar que a maioria das pessoas tenha o terceiro molar. Por uma questão genética, né, questão hereditária, pode ser que ele não desenvolva, mas na maioria das vezes o paciente acha que não tem, mas ao tirar uma radiografia de rotina no consultório, observa que ele está, na verdade, retido, é um dente incluso, e deve ser removido na maioria das vezes. Professor, a nossa repórter saiu às ruas e alguns alunos contaram para ela as experiências que já tiveram com o dente ciso. Vamos conferir? Vamos. Espionou agora, você tirou seu siso? Tirei. E já inchou, me conta, o que aconteceu? Fiquei igual o Kiko, minha bochecha inchou dos dois lados, porque eu tirei os 4 de uma vez. E doeu? Não. E antes disso doía? Depois que eu lembrei. Doía porque eu mastigava a bochecha por dentro. Precisa tirar, tá? Tem ele, então? Caramba. Me conta, então tá doendo? Como é que tá? Tá incomodando? Já inchou sua boca? Todos os dentes, a carne, a dentária toda. E você não marcou ainda pra tirar? Você não sabe quando você vai tirar? Você sabe se você tem os quatro? Você sabe se você tem os 4? Não, eu sei que eu tenho, ó, esse aqui, ó. É esse que tá incomodando. De baixo aqui, da esquerda aqui. Você sabe o que acarreta se você deixar ele na sua boca? O que pode acontecer? Já inchou? Dói? Não, ainda não, mas eu tô pretendendo tirar logo, porque senão vai atrapalhar tudo que eu já fiz até hoje. Me conta esse caso, então. O que aconteceu? Que você teve 5 sisos? Eu acho que é de família, porque meu avô tinha 6 sisos. Meu pai também teve 5 ou 6. Então eu tinha 5 sisos. Eu tinha um a mais no superior do lado direito. Aí era um dente pequenininho, assim. Parecia um dente de leite. Pra mim, foi a pior coisa tirar o siso. Eu até chorei. Ainda bem que o dentista era amigo da família. Aí eu falei, não, para, eu não quero mais. Professor, agora então vamos esclarecer algumas dúvidas, né? Quais precauções tomar enquanto esse dente está nascendo? Bom, o que acontece é quando o terceiro molar ele está erupcionando, é muito comum que o capuchão, aquele tecido que fica ao redor da coroa, ele se transforme numa estrutura inflamada. Porque, né, há uma possibilidade maior de retenção de resíduos e alimentos que, pelo fato dele estar ainda em erupção, o paciente muitas vezes não consegue limpar adequadamente. E ali, então, é um foco bacteriano em potencial e costuma inflamar. Então, ele sempre tem que preocupar em higienizar o melhor possível, tentar escovar lá atrás e fazer o uso de bochechos com antissépticos bucais, quando ele sentir que ele não está conseguindo uma higienização adequada. Pior das hipóteses, ele procura o dentista, e o dentista vai ter os mecanismos adequados para promover uma boa higienização no local. E quando o dente começa a nascer, professor, e a dor cessa, o que fazer? Deixar ele lá ou procurar um médico e extraí-lo? No caso, aí deve procurar um dentista, não um médico. O dente do siso, quando ele está nascendo, ele muitas vezes ele inflama. Você usa algumas situações locais e ele vai melhorar. E aí, muitas vezes, o paciente deixa e aquilo ali acaba
tendo recorrência, né? Ele vai passar um tempo em silêncio e depois vai inflamar novamente. Então, o que a gente orienta é quando a gente determina que o dente está numa posição que ele não vai ser bem aproveitado no arco, que ele não tem possibilidade de erupcionar e que vai efetivamente trazer um problema no futuro, que se remova esse dente preventivamente. Se depois que passou um tempo, esse dente parou de incomodar e se ele erupcionou efetivamente, ele é um dente como outro qualquer. Então você deixa o dente e ele não vai causar nenhum problema, porque ele passa a ser um dente como outro qualquer. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que muitas vezes o paciente não observa que o dente ficou retido ou semi-incluso e a idade avança e quando ele vem a sentir o problema já está numa fase avançada e a cirurgia para remoção do dente é muito mais complicada. E se caso o dente não nascer? Se ele ficar totalmente incluso, retido dentro do osso, o que a gente deve observar é que se a cirurgia para retirar o dente naquela situação, ela for pior, se você imaginar o pior para aquela cirurgia, frente a um nervo que possa estar passando perto do dente, o risco de uma fratura do dente, ou a fratura até de um pedaço importante do osso, é preferível que você mantenha o dente. Se não houver esse benefício, ou seja, se a cirurgia ela for, se você esperar que ela seja menos traumática do que a manutenção do dente, você deve tirar o dente. Então você deve manter o dente se o dente realmente apresentar um risco muito severo na cirurgia. Se a cirurgia for potencialmente fácil, tranquila naquele momento, você pode remover o dente e deve remover de forma preventiva. E como que acontece o processo de remoção desse dente? Isso normalmente é feito no consultório do dentista, é normalmente feito com anestesia local. É uma cirurgia extremamente simples, tranquila, quase que isenta de riscos, desde que o dente realmente não apresenta, né, uma situação extraordinariamente difícil. E a gente pode combinar a anestesia local somente ou anestesia local, mais o processo de sedação endovenosa que é feito com o médico anestesista, que pode trabalhar junto com o dentista, num processo semelhante que seria um processo que se usa para fazer uma endoscopia digestiva, em que o paciente prefere dormir e não ter aquela situação indesejável de sentir um tubo sendo utilizado para fazer o exame de dentro do estômago. Então, numa situação em que o paciente tem um pavor, um medo muito grande... É muito do psicológico do paciente também, né? Para você tentar combater o emocional, você muitas vezes sugere e é aceito de prontidão a possibilidade de fazer a cirurgia com anestesia local mais sedação. Em casos extremos, a gente pode até levar o paciente para o hospital e fazer com anestesia geral. Mas isso guardado aí, situações em que o paciente tem um risco elevado de apresentar alguma complicação no transoperatório. Extremos da idade, ou um paciente ainda muito criança, um paciente muito idoso, que tem algum risco de ter alguma complicação do ponto de vista sistêmico, você deve encaminhar para o hospital e fazer com anestesia geral ou, no mínimo, uma sedação dentro do ambiente hospitalar. Já que você citou aí, os riscos de ter uma complicação são grandes, é pequeno? Quais as complicações que podem ter? Normalmente a gente não observa complicações graves na remoção do terceiro molar, muito antes pelo contrário, é uma cirurgia, como eu falei anteriormente, quase isenta de riscos. Cada situação deve ser avaliada isoladamente. Tem pacientes que apresentam os terceiros molares muito profundamente inclusos. Então, se eles estiverem muito próximos a estruturas nobres, como por exemplo o canal mandibular na mandíbula, né, que é o hoje baixo, e essas raízes estiverem muito intimamente relacionadas ao nervo, pode haver uma lesão deste nervo, que é um nervo sensitivo, e o paciente ficar com o lábio e o mento, né, que é o queixo, anestesiado por um período que pode variar de 2 a 6 meses ou até ficar em definitivo. Talvez essa seja uma das maiores complicações, mas ela é realmente uma complicação muito pouco provável de acontecer. Então, nesses casos, quando há uma proximidade muito grande do dente com o canal mandibular, que é onde passa o nervo, a gente muitas vezes opta por manter o dente e não remover. E como que acontece o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico, ele é um pós-cirúrgico que tem uma situação rotineira, que já é famosa, né? Os pacientes cursam com um aumento de volume, que é o edema. O pessoal brinca, né? Eu estou com um rosto igual ao Fofão. Então, é normal por causa do traumatismo que a gente exerce durante o procedimento cirúrgico. Em vias da necessidade de você ter um acesso cirúrgico amplo, você faz uma cirurgia a retalho, você tem que descolar o tecido, muitas vezes faz remoção de osso ao redor do dente, faz corte no dente. Então, isso tudo gera um traumatismo local. Esse traumatismo ele vai refletir para o paciente em forma de edema. Então, ele vai ter o rosto inchado no pós-operatório. Para a gente minimizar o edema, a gente pode prescrever, por exemplo, compressas de gelo na face, nas primeiras 24 horas, e o uso de substâncias anti-inflamatórias que podem ser usadas até no pré-operatório. Hoje a gente utiliza de rotina os corticoides de forma pré-operatória e a gente observa que há uma redução significativa do edema. Então, assim, é o edema e seguido é o edema-dor. E a dor é muito facilmente controlada com analgésicos simples ou, em casos mais agudos, analgésicos mais potentes que a gente pode utilizar. Nada que não seja facilmente tratado dessa forma.
E há uma idade aconselhável para o paciente tirar uma radiografia para saber sobre os sisos? Entre 16 e 20 anos, principalmente se ele não apresentou o dente na cavidade oral, ou seja, se o dente não erupcionou, sugere-se que se faça uma radiografia panorâmica, que você vai poder observar exatamente se existe o siso, né, ou não, e se ele tem uma indicação de ser removido ou não. Se ele tiver alguma situação perigosa e estiver totalmente incluso e você achar que não deve tirar, faça um controle. A cada 5 anos, durante a vida do paciente, deve ser feita uma radiografia de controle, porque existe a possibilidade do aparecimento de patologias, né, cistos, tumores em volta desse dente com o passar dos anos. Então, esse talvez seja um outro fator, além do processo de inflamação, né, que indica a remoção desses dentes. Previamente, você remove para evitar, no futuro, a formação de patologias, cistos, tumores relacionados a esse dente, que pode, porventura, permanecer incluso. Professor, agradeço muito você ter vindo ao Espaço PUC para esclarecer isso para a gente. Foi um prazer muito grande, eu que agradeço. O Espaço PUC de hoje fica por aqui, mas você pode mandar sua sugestão pelo e-mail espaçopuc@pucminas.br. Nós voltamos na segunda-feira, porque amanhã é dia de Espaço CUT com Alice Dutra. Você vai acompanhar um bate-papo musical com a banda Quina de Parede. Muito obrigada pela sua companhia e um bom final de semana.